Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso de acesso remoto utilizando a Unity. Eu me chamo Jair Martins e nessa primeira aula eu vou montar com vocês toda a estrutura do nosso projeto e vou explicar um pouco mais a respeito desse curso. Bem, o nosso curso ele é um curso voltado exclusivamente para pessoas com conhecimento de médio a avançado, na verdade mais avançado, e que onde serão utilizados os padrões de projetos DDD, utilizaremos injeção de dependência, conceitos de Solid e as melhores práticas possíveis que são utilizadas dentro do mercado corporativo. Bom, quando se cria um serviço, né, faz um acesso remoto a um servidor, existem diversas motivações. Uma delas é a questão da segurança, porque muitas vezes você vai lá e cria um jogo, né, e nesse jogo você coloca toda a parte de lógica de negócio, os dados salvos, tudo dentro do dispositivo do usuário. Acontece que esse usuário, muitas vezes, ele consegue acessar as pastas e modificar o conteúdo dos arquivos e desbloquear ali, criar alguns hacks para o seu jogo. Quando o acesso é remoto, né, parte do jogo fica no dispositivo e parte do jogo fica no servidor, as informações tendem a ser mais seguras, certo? É claro que a gente tem que levar em consideração diversos outros fatores, não só esse, né, da questão do usuário poder modificar, é, digamos assim, os dados do jogo. Por exemplo, suponhamos que você crie uma aplicação que não seja somente um jogo, tá, pessoal? Estou falando de uma aplicação no modo geral. Suponhamos que você crie uma aplicação digamos assim, de lista de compra para mercados, onde existe uma colaboração das donas de casa, onde elas vão colocando ali os mercados que possuem os produtos mais baratos, tudo mais, né? E suponhamos que você tem um dispositivo Android e amanhã você queira utilizar esse mesmo aplicativo no Windows Phone ou no iPhone, mas você acaba perdendo todas as informações que você tinha. Quando essas informações elas ficam centralizadas em um servidor, elas não se perdem, porque por mais que o usuário troque de aparelho, de dispositivo, ele venha perder, venha trocar, comprar outro, quebrou, enfim, não importa o que aconteceu, mas houve uma troca de dispositivo, ele acaba perdendo essas informações, certo? Então, quando você trabalha com os dados salvos em nuvem, a situação muda de figura, tá bom? Quantos de nós aqui já não tiveram a oportunidade de estar jogando um joguinho legal, um joguinho bacana, e de repente o dispositivo dá um crash aí, quebrou a tela, não teve mais conserto e você perdeu tudo que você tinha feito naquele jogo até então, não é verdade? Então, assim, a nossa ideia aqui nesse curso, para que você possa entender, é criarmos um servidor remoto, tá? Dentro desse servidor, nós colocaremos nossa maior quantidade de esforços para poder desenvolvê-lo da melhor forma possível, porém o client vai ser um client muito simples. Tá? Vai rodar dentro de um console. Vamos colocar apenas alguns botões na Unity para poder fazer os acessos e ele nos responder via JSON. Simples assim, tá? Porque o nosso client, ele é um client na Unity, mas ele poderia ser um client na Unreal, poderia ser no Construct, poderia ser um site da web consumindo o serviço que nós iremos disponibilizar, ok? Então, assim, nosso esforço maior será em criar esse servidor. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a criar aqui. Eu cliquei em novo projeto, ele abriu essa janela aqui para mim, certo? Eu vou escolher aqui a opção Other Project Types, vou escolher a opção Visual Studio Solutions e eu vou colocar ele dentro da minha desktop, já está aqui, ó, curso de acesso remoto. Eu vou botar aqui o nome da solução de curso, tá bom? Eu vou dar um OK, eu vou escolher o Framework 4.5. Ele vai criar para mim aqui esse essa solução vazia com zero projects. Está vendo que ele não criou nenhum projeto dentro dela, é só uma solução. E agora dentro dessa solução eu vou colocar alguns projetos. Por exemplo, o primeiro projeto que nós iremos criar será um projeto do tipo web. Tá? Vamos escolher aqui um ASP.NET Web Application, .NET Framework 4.5 e vamos colocar o nome para ele de API.
tá? API vem do inglês Application Program Interface, certo? Esse cara aqui que nós estamos criando, ele vai ser o responsável por fornecer os serviços para que os clientes possam consumir, ok? Então, olha só, vamos colocar aqui que o nosso projeto ele vai ser do tipo Web API, tá? Mas ele vai ser vazio. Quando eu faço isso aqui, o Visual Studio ele cria para mim um template com o mínimo de DLLs possíveis, tá? Ou seja, o que eu preciso para trabalhar é o que ele vai me dar. Ele não vai colocar coisas a mais, beleza? Então vou dar OK aqui, ó, e ele vai criar para mim o projeto web. Ele demora um pouquinho a ser criado porque ele tem bastante referências, tá? Se você olhar aqui, ó, ele está só adicionando novas referências, ó. Ok. Agora que a gente já tem toda essa estrutura aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher, eu vou excluir essa pasta scripts, porque nós não teremos nenhuma única página web no nosso jogo, no nosso servidor do nosso jogo, tá? Deixa eu até fazer o seguinte aqui, deixa eu dar um OK, deletar, vou deletar essa pasta models aqui, que eu não preciso dela. Também não preciso dessa pasta data, certo? Eu só vou utilizar a pasta AppStart, a pasta controllers, e tudo que está aqui. Beleza? Web config e tudo mais. Depois eu vou explicar para vocês, obviamente, como que se utiliza cada um desses que ficaram aqui, para que serve, para que eles servem exatamente. O segundo projeto que nós iremos criar será um projeto também do tipo web, ASP.NET Web Application. Tá? Eu vou chamar ele de aplicação e eu vou dar OK aqui. Vou colocar ele como vazio, vou escolher do tipo, né, as referências para o Web API também, certo? E agora que eu fiz isso, né, ele também vai demorar um pouquinho para fazer essa criação. E vejam, como ele é um projeto do tipo Web API, né, eu só fiz isso para que ele trouxesse para mim algumas referências que eu certamente irei utilizar, mas que eu teria que ficar colocando, procurando e tudo mais, né? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou excluir essa pasta, essa, a de controllers, a de modelos, a de scripts, tá? E também o nosso amigo web config aqui, tá? Eu vou excluir aqui do projeto, vou dar um delete, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, nesse mesmo projeto, vou dar aqui um Manage NuGet Packages e eu vou escolher aqui em Browse, tá? Quem é o NuGet Packages aqui? Esse cara aqui, ele é um gerenciador de pacotes, tá? Às vezes eu preciso, por exemplo, de um pacote que me ajude a fazer uma conversão simples de JSON para objetos, tá? Para um objeto, para uma classe em C Sharp. De repente ele já possui. Deixa eu ver aqui, ó. JSON. Digitei JSON, ali achou várias coisas aqui, tá certo? Então, quando eu faço isso, eu mando adicionar ele no meu projeto, tá? Só que eu vou fazer o seguinte agora, eu vou procurar aqui Simple Injector, tá? Porque nós iremos trabalhar com injeção de dependência, tá? Esse injetor aqui é um injetor simples e é ele quem vai nos ajudar pra caramba. Então eu vou dar aqui um install, dei OK. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um Simple Injector ponto integration, que eu também vou precisar, tá? Aí em vez de eu colocar do Web MVC, né, eu vou colocar aqui do Web API, tá? Que é o que nós estamos trabalhando. E eu vou dar aqui um install, certo? Ok, beleza. Bom, já expliquei para você para que serve o projeto API, agora eu vou te explicar para que serve o projeto Application. O projeto Application ele vai funcionar como uma ponte entre o projeto API e os outros projetos da nossa solução, certo? De maneira alguma, o API irá conhecer o domínio, infraestrutura ou qualquer um outro projeto que seja dentro da nossa solução. E também nenhum outro projeto irá conhecer o API, certo? Nesse caso, o nosso amigo API só vai conhecer, tá? Ó, vou vir aqui, ó, mandei expandir referências, add reference, e ele só vai conhecer a aplicação. Vou dar OK aqui,
Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um rebuild solution. Tá ok? Quando eu der um rebuild solution, ele tem que pegar aqui, dar um rebuild em tudo. Ele disse que falhou, tá? Vamos ver aonde é que ele falhou. Vamos ver aqui o error list, tá vendo aqui, ó. Ele falou o seguinte, olha, o Web API config não existe, né, em tal local. Porque eu apaguei alguns caras, tá, na aplicação, mas não apaguei esse global asa que eu também não preciso. Tá? Acabei esquecendo dele, eu vou dar um delete aqui. Tá? Eu só preciso desses dois carinhas aqui. Tá legal? Agora vamos lá, vamos dar um rebuild solution. Ele tem que tá ok, ó. Tá vendo? Zero erro. Então funcionou. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro projeto, Add a New Project. E esse projeto, é, ele vai se chamar aqui, deixa eu só ver com vocês. Ele vai se chamar domínio. Só que ele não vai ser do tipo ASP.NET, ele vai ser do tipo, né, vou botar aqui o Windows, né, escolher uma class library, né, que na verdade é uma DLL. Então vamos chegar aqui, ó, botei domínio e vou dar OK. Bom, ele cria uma classe aqui vazia, eu vou deletar essa classe, eu não preciso dela, certo? E quando eu crio essa classe, né, o domínio, perdão, quando eu crio esse projeto de domínio, é importante salientar que o domínio não pode conhecer a API e a API também não pode conhecer o domínio. É porque o domínio ele possui algumas complexidades que não convém a API desvendar. Na verdade, a responsabilidade dessa camada aqui, de todas as classes que irão fazer parte dela, é servirem, né, desculpem até a redundância, servirem um serviço para que ele possa ser acessado remotamente por algum cliente, quer seja Unity, quer seja Constructor, quer seja Unreal, quer seja qualquer engine de jogos que você utilizar aí para desenvolver o seu jogo. Beleza? Ok. Agora deixe-me ver aqui. Dentro de domínio, né, é onde eu coloco toda a minha lógica do meu projeto, enfim, do meu projeto. Suponhamos que você aqui na API, tá, tem um serviço que permite com que alguém submeta a compra de uma nova espada, tá? Mas para você poder ter essa espada, o seu personagem ele tem que ter o nível de experiência X e o nível de manuseio de armas Y, tá? Então aquela espada ela só pode ser manuseada se o seu personagem é, satisfizer alguns requisitos. E aonde é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso dentro do domínio. É o domínio que tem toda a nossa lógica de aplicação, onde tem todas as nossas regras de negócio. Tá? O que são regras de negócio? Como o nome bem diz, são as nossas regras do nosso negócio. Nesse caso, o nosso negócio é um game. Tá? E nós iremos decidir quais serão as regras, certo? Agora, nós teremos também um outro cara aqui que vai se chamar, deixa eu te mostrar aqui, ele também é um class library, tá? Ele vai se chamar infraestrutura. Tá? O que esse projeto faz? Esse projeto ele é o camarada que guarda alguns repositórios de dados. Por exemplo, você tem uma classe de usuários, tá? E esse usuário precisa fazer um login e uma senha. Só que para você fazer isso, você precisa perguntar a um banco de dados se aquele usuário e aquela senha coincidem para que você possa autorizar a entrada do usuário no jogo, correto? Essas informações, para não ficarem espalhadas pela nossa aplicação inteira, nós colocamos dentro de um repositório, certo? E dentro dessa infraestrutura, nós também temos as camadas, as classes de mapeamento, os nossos contextos, tudo isso eu vou explicando na medida que nós formos desenvolvendo, correto? Agora, uma coisa interessante aqui no nosso projeto é o seguinte, que a aplicação, ela conhece o domínio, tá? Ela conhece o domínio e a infraestrutura, porque ela joga com os dois para poder obter o melhor resultado para a API, tá? E a nossa infraestrutura
conhece o domínio. Deixa eu ver aqui em referências, add reference. A nossa infraestrutura conhece o nosso domínio. Sendo que o nosso domínio ele não conhece ninguém, tá? E ele nem deve conhecer ninguém, porque é assim que funciona o DDD, que é o Domain Driven Design. Ela é uma abordagem, tá? Para que você possa desenvolver aplicações corporativas de forma robusta, de forma que você possa fazer as manutenções de maneira rápida, fácil, segura e que você possa fazer isso, gente, de uma forma, eu diria assim, muito harmônica, tá? Porque o que é pior no mundo, para quem programa aí já há muito tempo, sabe do que eu estou falando, tá? Programar orientado à bagunça é terrível, porque quando você desenvolve um projeto, suponhamos que o tempo de desenvolvimento dele demore um ano, tá? Mas o tempo de vida daquele projeto é de 10 a 15 anos. E aquele projeto você tem que ficar dando manutenção continuamente. E você não pode fazer isso se você tiver algo que seja ruim de dar manutenção, que seja cansativo, que não seja seguro, correto? Então, o ideal aqui seria até que nós criássemos camadas de testes, né, projetos de teste para cada camada, tá? Porém, não é esse o objetivo do nosso curso, tá? Mas nós iremos criar aqui uma aplicação totalmente testável, tá? Eu desafio você depois a pegar um curso aí de desenvolvimento de testes e conseguir testar a nossa aplicação. Você vai ver que o que eu estou falando é realidade. O nosso projeto ele vai ser 100% testável, tá? Ele não vai ser 100% testado, tá? Nós não iremos fazer teste, mas nós iremos fazer uma aplicação 100% testável, totalmente desacoplada, totalmente isolada de responsabilidades, com conceitos de responsabilidades bem definidas para cada classe, para cada objeto. E, enfim, na medida em que nós formos distribuindo aí nossa aplicação, o nosso curso, vocês vão ver como é que nós iremos trabalhar, beleza? Então, olha só, quando a gente começa a trabalhar com Domain Driven Design, ou o DDD para os mais íntimos, nós começamos sempre pelo domínio. Porque o domínio, ele é o cara que diz para mim como é que o banco de dados vai ter a cara depois, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma pasta chamada entidades dentro do nosso domínio. Deixa eu colocar aqui add new folder, entidades, e vamos criar aqui uma classe, tá? Chamada usuário, tá? A nossa aplicação ela vai ter apenas uma única classe, tá? O nosso projeto inteiro vai ter assim, apenas uma única classe de entidade, porque é somente para a gente entender o conceito de cada coisa, beleza? Mas vai ser tudo muito bem definido, muito bem explicado aqui. Então, eu vou dar aqui um add. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dizer que essa classe ela é uma classe do tipo pública, tá? Que ela possui algumas propriedades, vou dar aqui um prop, tab, id, prop, string, e-mail e prop, string, senha. Bom, muito bem. Agora que a gente fez isso aqui, deixa eu só remover os namespaces que eu não estou utilizando. Uma das coisas que a gente não faz em DDD é utilizar as classes apenas como classes anêmicas, como classes que representam uma tabela no banco de dados. Tá? Essa classe aqui também vai representar uma tabela no banco de dados, mas olha só, essa classe ela tem alguma inteligência, certo? E que inteligência é essa? Ela vai se validar, ela vai dizer o seguinte, olha, eu sou válida, olha, eu não estou válida, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um métodozinho aqui simples, public bool, está válido, e vamos dizer o seguinte, olha só, eu vou mandar retornar, tá? String.isNull or empty, ou seja, não está vazio nem é nulo o campo e-mail, tá? E também não está vazio nem nulo o campo senha. Beleza, certo? Por quê? Porque nós iremos fazer aqui o seguinte, toda vez que a gente for utilizar essa classe aqui, nós vamos perguntar primeiro se ela está válida. Só que a gente não tem que pegar e dizer,
perguntar para uma outra classe se ela está válida, tá? Se a classe usuário está válida. A própria classe usuário vai dizer o seguinte, não, eu estou válida. Ó, não, eu não estou válida. Beleza? Então agora a gente vai pegar, fechar essa pasta aqui e a gente vai fazer o seguinte, vai começar a criar é, algumas especificações. Tá? Uma coisa que a gente fez muito, que a gente vai fazer muito aqui dentro do nosso projeto, é trabalhar com especificações. Tá? As especificações elas servem para que você trabalhe de forma bem madura. Vou te mostrar como. O que é uma especificação? Uma especificação nada mais é do que um contrato, né, entre quem fornece e quem compra, tá? Vamos dizer assim. Suponhamos que você queira comprar uma franquia XPTO, tá? Essa gíria XPTO, para quem já trabalha com programação há bastante tempo, para quem não sabe, XPTO é só whatever, qualquer nome, qualquer coisa, tá? ABC, XYZ, enfim. Você quer comprar uma franquia XPTO para você abrir um negócio próprio. Veja, o negócio é teu, você é um franqueado, você é dono, mas você paga royalties. Você, além de pagar royalties, você tem que seguir, tá, um contrato. Por exemplo, vamos lá, vamos fazer propaganda de graça. Quando você abre uma franquia de um McDonald's da vida, você não pode servir lá dentro um Big Bob's, tá? Não pode servir lá um milkshake do Bob's, tá? Um ovo, enfim, não pode. Você tem que servir produtos do McDonald's. Você tem que seguir uma linha, né, de produção deles. Você tem que seguir uma linha de fornecimento deles. Você não pode fugir daquilo que a franquia propõe, tá? Que o franqueador, que o dono da franquia propõe. Então, veja bem, quando a gente cria aqui algumas especificações, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que eu preciso, vamos supor o seguinte, ó, nesse caso aqui, eu preciso para fazer login, eu preciso de um repositório que saiba ir lá no banco de dados e forneça o usuário e a senha e ele me retorne o usuário, né? Enfim. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma especificação. Vamos vir aqui, ó, especificação de repositórios. Dei o Ctrl+C, Ctrl+V para agilizar a vida. Coloquei aqui também uma especificação de serviço. Tá? Então, olha só, o que é um repositório? O repositório, na verdade, são classes, tá, que sabem, geralmente elas representam uma tabela única no banco de dados e ela vai lá e busca as informações, ela vai lá e salva as informações, atualiza, enfim, certo? Só que veja, eu não vou deixar o repositório aqui dentro do domínio, porque o domínio ele não conhece os repositórios, mas o domínio ele é o cara que diz como o repositório tem que trabalhar. Tá? Então, olha só, vamos vir aqui, ó, vamos criar uma nova classe, tá? No caso, uma interface, e essa interface eu vou chamar de usuário repositório, tá? E o usuário repositório. Quando eu faço isso, deixa eu só colocar essa interface como pública, certo? Quando eu faço isso, olha o que acontece. Eu quero que ele me retorne algumas informações. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é adicionar, né, um usuário. Tá? Ou seja, tu vai começar o jogo agora. Tu já é usuário cadastrado? Não. Então vamos lá, vamos adicionar um usuário. Então vamos lá, public usuário, Ctrl ponto aqui, tá? Para adicionar referência, adicionar, certo? Adicionar o quê? Um usuário, usuário. Aí você se pergunta assim, ué, Jay, é, deixa eu só voltar aqui e tirar esse public, tá? Porque na interface você não coloca modificador de acesso, né, nas propriedades. Aí você está perguntando para mim assim, por que você disse que eu retorno um usuário, mas insiro um usuário? Muitas vezes, deixa eu dar um F12 aqui para ir lá no nosso usuário. Muitas vezes, dependendo do banco de dados em que você for utilizar, você preenche o e-mail, preenche a senha. Mas quem fornece o ID é o próprio banco de dados. Tá? Ele gerencia essa chave para você. Então, muitas vezes você precisa, quando adicionar um usuário, trazer ele para poder pegar a chave. Eu não sei por que motivo você vai fazer isso, mas muitas vezes você precisa fazer.
tá? No momento agora não me vem à cabeça por quê, mas isso acontece, digamos aí, 90% das vezes, tá? Por exemplo, às vezes você está adicionando um usuário e as permissões do usuário. Você foi lá, setou o usuário, aí você precisa do ID do usuário para poder colocar a chave do usuário nas permissões do usuário. Pode ser, tá? Essa é uma situação. Nesse outro caso aqui, nós temos um outro método, que é o atualizar, tá? E nós teremos também um outro método, que é, deixa eu voltar aqui, eu vou voltar a um usuário, que é o login. Beleza? Então vamos botar aqui logar. Vou chegar aqui agora e vou fazer o seguinte, ó, string e-mail, string senha. Ok. E eu vou criar também um outro método para o usuário que é, deixa-me ver aqui, eu vou listar todos os usuários que sejam de repente de um mesmo domínio, tá? Isso aqui que eu estou criando, pessoal, na verdade a gente nem precisa, tá? Mas é só para a gente ter o que fazer, na verdade, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar aqui um iCollection, tá? De usuário. Um iCollection de usuário, vamos lá listar, tá? E eu vou dar aqui string valor. Pronto. Vamos fazer o seguinte, ó, listar por domínio de e-mail, para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Com o botão direito aqui, eu vou mandar dar um organize e vou remover os users desnecessários. E você pode observar o seguinte, que eu vou dar um Ctrl KD aqui, tá? E beleza. Agora eu vou fazer uma coisa que vocês não precisam fazer, só acompanhem, tá? Só acompanhem. Eu vou criar aqui uma outra entidade, tá? Eu vou dar o nome aqui de class bolinha, tá? Para ficar bem claro que não é para fazer, tá legal? E veja, a bolinha também vai fazer parte do meu domínio, tá? Deixa eu ver aqui. Raio, pronto. Eu não vou nem colocar a validação dela não, tá? Eu só quero que vocês entendam o seguinte, olha só. Quando eu criei bolinha, certamente bolinha também vai ter uma tabela representando ela no banco de dados, tá? Porque eu estou desenhando meu domínio, quando eu desenho o domínio, eu estou desenhando o banco, correto? Então vejam, essa técnica é chamada de code first, ou seja, você codifica primeiro para depois criar o banco, porque partindo do princípio que você criou o domínio, você criou o banco, ok? Não que seja errado quem cria banco antes, tá? Não estou aí julgando e criticando, não. Só que nós iremos usar essa abordagem. Agora veja, se eu chegar aqui nas especificações de repositórios, vamos lá, e bolinha repositório, o que vai acontecer? É uma interface, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter que chegar e fazer aqui a mesma coisa, public não, desculpem, bolinha, contra o ponto, adicionar, adicionar o quê? Bolinha. Bom, bolinha, atualizar, certo? Muito bem. Feito isso, você já reparou que eu estou repetindo o código, não estou? Olha só, eu tenho o usuário repositório com adicionar, não tenho? E com atualizar. Agora olha só o bolinha, o adicionar e o atualizar, correto? Então o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar e criar um repositório genérico, que é um cara que sabe fazer qualquer coisa, tá? Desde que seja igual, beleza? Então vamos lá, vamos criar o nosso repositório genérico. Add
new class, aqui na verdade é uma interface, né? E repositório genérico. Vou dar um public interface aqui de repositório genérico. Tá? E a gente vai continuar trabalhando em cima dele aí. Bom, a gente vai ver quais são os métodos comuns e vamos criar ele aqui nesse repositório genérico, beleza? Para a gente não ter que ficar replicando o código aí. Então, continuando, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que pegar e arrumar um jeito de essa interface aqui saber, né, na verdade ela vai criar uma implementação para todo mundo que a implementá-la, né, é, é, dizer o seguinte, olha só, na verdade ela vai fazer o seguinte, olha, eu sei, né, que você quer adicionar alguém, e esse alguém a gente pode tentar resolver em tempo de execução. Então, olha só, veja bem, aqui em usuário eu tenho o adicionar e o atualizar. Nessa interface, eu não posso ter um usuário, tá? E também não posso ter o bolinha. Acontece que eu preciso ter os dois, tá? A realidade é essa. Só que como é que eu vou fazer isso se eu não posso ter nenhum nem outro, mas tenho que ter os dois, certo? Vou deixar os dois aqui, mas veja, se eu clicar aqui em usuário e mandar ó, e repositório genérico, olha o que vai acontecer. Deixa eu dar um rebuild solution aqui. Tá? Ele deu sucesso, tá? Mas olha só, no usuário repositório, nada vai acontecer, né? Porque se você observar aqui, ele é uma interface, e a interface não é obrigada a implementar a interface, tá? Agora, suponhamos que eu tenha uma classe concreta, tá? Eu só estou fazendo isso aqui, gente, para exemplo, tá? E eu mande implementar essa interface. Olha o que vai acontecer. Deixa eu dar um Ctrl meu aqui. Ele misturou as coisas, né? Ele tem o adicionar bolinha e tem o adicionar usuário. Tem o atualizar usuário e tem o atualizar bolinha. Tá vendo? Só que eu não posso fazer isso. Isso não pode acontecer de forma alguma, tá? Então, o que que eu preciso fazer? Primeiramente, deixa eu só remover aqui essas propriedades e métodos aqui, né? Tá? Ele vai reclamar que não implementa, coisa e tal. Deixa ele continuar dando erro. Como é que eu consigo resolver esse problema? Eu consigo fazer o seguinte, olha. Eu consigo dizer que eu posso colocar aqui uma entidade coringa, tá? Uma entidade genérica, onde entidade genérica ele herda de uma classe. Então, logo ele é uma classe, certo? Então, em vez de eu colocar aqui usuário para adicionar e bolinha para adicionar, eu faço o seguinte, ó, entidade genérica, adicionar, e olha que bacana, usuário. Opa, usuário não, é entidade genérica. E aqui eu boto simplesmente objeto, tá? Ou entidade. Pronto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mandar atualizar. Reparou que teoricamente eu estarei atendendo os dois? Eu posso simplesmente arrancar esses dois caras daqui? Olha só que bacana, tá? Eu botei esse cara aqui. Agora vejam bem o que que eu vou fazer, ó. Quando eu chegar aqui em repositório genérico, em vez de eu dizer que é uma entidade genérica, agora, para preencher essa entidade genérica aqui, eu não estou trabalhando com o usuário, eu vou lá e passo já o usuário que eu estou trabalhando. Agora, olha que bacana que vai acontecer. Preste bem atenção. Primeiro, essa interface já vai dizer o seguinte, olha, é,
já existe, né, um método lá na interface de repositório genérico. Você não precisa colocar o adicionar ou atualizar aqui, porque já tem adicionar e atualizar, certo? Então eu posso arrancar daqui, ó. Pá, pá. E se eu chegar lá agora em bolinha, olha o que vai acontecer. E bolinha repositório. Eu vou botar aqui o bolinha aqui, não vou? Então olha o que vai acontecer. Opa, é aí repositório genérico. Olha o que vai acontecer, ele já vai começar a reclamar. Olha, já tem o adicionar lá a bolinha, cara. Você não precisa colocar isso aqui, tá bom? Então vamos tirar aqui. Tá certo? Ctrl KD. Muito bem. Agora, veja, se eu chegar aqui no usuário repositório, esse usuário repositório ele não vai ficar aqui nessa pasta, nesse projeto, tá? É só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Agora, olha só quando eu mando implementar a interface. Olha que bacana, ó. Ele já puxou para mim o adicionar, o atualizar, o listar por domínio e o logar. Aí eu agora só venho aqui e implemento. Se eu chegar também em criar, agora olha só que bacana, bolinha repositório, vou vir aqui, ó, public, class bolinha repositório, né, que implementa de e repositório genérico, bolinha, olha o que vai acontecer. Em vez dele vir com o nome de usuário, alguma coisa, ó, bolinha, tá vendo? Então, viram como que é simples a vida? Na verdade, não é nem repositório genérico, tá, gente? Pera aí, bolinha repositório, tá? Deixa eu dar um Ctrl ponto aqui. É isso mesmo. E tira esse bolinha daqui. Prontinho, tá? Então ele já está pegando aqui e implementando. Já que bolinha não tem nada dentro dele, só tem mesmo que ele já, né, está implementando do i repositório genérico. Então temos aqui funcionando direitinho, correto? Bom, então vocês conseguiram entender a questão do generics, né? Bem fácil, né? Então nesse caso eu vou excluir aqui o bolinha repositório, o i bolinha repositório, o usuário repositório. Eu só vou deixar o que? As especificações, que no caso são o i repositório genérico, que vai servir para qualquer repositório, e o usuário repositório. O usuário repositório, ele implementa os dois métodos, né, da interface base dele aqui, né, que é o adicionar ou atualizar, e tem as suas especializações, que é o logar e o listar por domínio e e-mail. Beleza? Bom, muito bem. Agora, a gente vai para dentro de infraestrutura, tá? Add, new folder, vai botar aqui, ó, repositório. E dentro de repositórios, a gente vai criar duas classes. A primeira classe, tá, vai ser repositório genérico, beleza? Public class repositório genérico. E esse repositório genérico ele vai herdar, aliás, ele vai implementar o iRepositório genérico, onde tem a entidade, né? Ele está herdando aqui de classe. E agora olha que interessante, ó, Ctrl ponto para poder funcionar. Ele está falando para mim assim, olha só, você precisa obrigatoriamente, tá, implementar os métodos dessa interface, porque ela é um contrato. Tá? Ela está dizendo como que as coisas funcionam. Para ela funcionar, ela tem que ter pelo menos esses dois caras aqui, tá? Para a coisa andar, tem que ter pelo menos aqueles dois caras. Então, você tem que obrigatoriamente vir aqui, ó, e implementar eles. Pronto,
tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente não vai fazer, vai deixar aqui um throw new not implemented exception, tá? Porque depois a gente tem que fazer o contexto e tudo mais, tá? Em princípio, a gente tem aqui os métodos e as implementações. Contudo, ele tá lançando uma exceção, tá? Mas veja bem, que bacana, porque agora quando eu chegar aqui e der uma nova classe, e olha só que interessante, é, usuário repositório, eu vou dizer que ela é uma classe pública, vou dar um Ctrl KD aqui, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar ele implementar de usuário repositório. Vou dar Ctrl ponto aqui, tá? E eu vou fazer uma outra situação aqui agora. Primeiro a gente herda, depois a gente implementa. Então, ó, repositório genérico, passando para ele um usuário. Vejam que o repositório genérico ele já possui, né, os dois métodos, adicionar e o atualizar, não possui? Agora, o usuário repositório está reclamando que eu estou implementando ele, mas eu não estou colocando os outros dois métodos que ele obriga, que é logar e o listar por domínio e e-mail. Mas se o usuário repositório implementa o usuário repositório genérico, por que ele não está reclamando que eu não estou implementando os quatro e sim somente dois? Porque olha só, eu já estou herdando de repositório genérico. E repositório genérico, ele implementa esses dois caras aqui. Beleza? Então olha só que interessante, eu vou chegar aqui agora, né? Na verdade eu vou clicar aqui, ó, implemente interface, certo? Eu dei aqui o implemente interface. Ok, e está funcionando, ó. Né? Aliás, está funcionando não, está buildando, né? Não vai funcionar. Se eu rodar isso aqui, eu vou tomar toco porque os métodos não foram implementados, tá? Só tem aqui, na verdade, o esqueleto deles. Então você veja que todos os repositórios que eu for criando, né, uma vez que eu implementei aqui, suponhamos, tá, gente, isso não vai acontecer porque o Entity Framework não vai deixar, suponhamos que dentro desse método aqui eu tenha 50 linhas para poder fazer um único adicionar. E aqui no atualizar também tem mais 50 linhas. Eu não vou ter que repetir isso em todas as classes que utilizam adicionar ou atualizar. Entendeu? Eu simplesmente vou criar isso aqui de uma forma genérica e vou utilizar ele através de herança passando a tipagem correta do meu objeto. Simples assim. Então aí está, né, o nosso repositório, o genérico, e o usuário repositório, ou seja, o genérico e a especialização, tá? Muito bem. Então, com isso, a gente acaba fechando o quê? A gente acaba fechando as especificações do repositório, tá? Na próxima aula, a gente vai pegar e vai trabalhar com as especificações dos serviços, tá? Porque, veja, é, a infraestrutura é quem tem que conhecer o contexto, o mapeamento. O repositório ele fica, de fato, aqui. No domínio, só vão ficar as especificações. Especificações essas, né, que serão utilizadas para que eu possa fazer uma injeção de dependência no futuro, tá? E além do mais, eu trabalhando com interface é muito mais fácil do que eu trabalhar com implementação, beleza? Então na próxima aula a gente continua aí, a gente vai trabalhar com os nossos serviços, ok? Aguardo vocês na próxima aula, um grande abraço, tchau!